Você já tentou fazer aquela revisão anual, onde você para pensar em tudo que aconteceu na sua vida e sempre parece que tá sempre a mesma merda? Você planeja o seu ano e tá sempre a mesma droga, porque chega ali no início de janeiro, início de fevereiro, março, e você já desanimou de todas as suas metas. Eu sei, esse tipo de vídeo, esse tipo de conteúdo sempre tem no final do ano alguém tentando te ensinar alguma coisa, querendo que você melhore e tal. E você tá cagando pra esses vídeos, porque você, já sei o que eu tenho que fazer, mas eu nunca faço porque eu não sei porquê. Eu tenho que ter vergonha na cara. Bom, não é só vergonha na cara que você precisa para melhorar a sua vida, para sair dessa mediocridade. O que acontece é que a maioria das pessoas vão fazer uma revisão anual e elas fazem uma revisão de uma maneira muito fraca. Elas fazem de uma forma muito abstrata. Elas estão misturando nostalgia, culpa e promessas vazias, porque elas têm uma memória emocional seletiva e cheia de juízo de valor, cheia de crítica. E se eu não parar para desenvolver um pouquinho mais essas coisas, o que, que vai acontecer? Você vai continuar vivendo a mesma droga de vida que você tem todos os anos. Você não vai conseguir sair disso. Então, qual que é o ponto? Ao longo da minha vida, enquanto psicólogo e atendendo várias pessoas, lendo várias coisas sobre comportamento, eu comecei a perceber que as pessoas se saíam melhor quando você tinha algo pragmático. É claro que as coisas mais abstratas, elas vendem bem. Você tem uma linguagem mais polida, uma linguagem mais inteligente, né, nesse sentido e tal, que atrai, mas é pouco eficaz. Porque a nossa vida ela é concreta. Ela não é uma coisa abstrata. O abstrato é o seu pensamento, eu pensar como é que vai ser o meu dia de amanhã, meu domingo, o ano que vem, o ano de eleição, quem vai ganhar, quem vai... Isso é abstrato. O concreto é o que eu estou fazendo agora. O que eu farei dentro das próximas horas. Isso ainda é concreto, porque ainda está dentro do meu controle. E se eu não paro para fazer todo este processo de uma forma mais concreta, a minha vida ela continua seguindo o mesmo padrão. Se eu não parar para medir, organizar meu ambiente, reconhecer as minhas contingências, né, que são as coisas que estão acontecendo, meus comportamentos, reforçar aquilo que eu quero que se repita e trabalhar dentro das coisas que estão acontecendo, eu não vou mudar nada. Então o que eu quero que você saia desse vídeo é entendendo que uma revisão anual focada de maneira mais pragmática, mais comportamental, ela funciona melhor do que simplesmente olhar para trás e entender tudo o que você fez ou deixou de fazer, blá blá blá. Isso não vai funcionar. Da mesma forma que se você parar para planejar o seu próximo ano, se você fizer isso de uma forma muito abstrata, não vai funcionar, você vai se perder, porque o custo de tempo é muito grande. Então a gente precisa de 4 elementos para que essa revisão ela dê certo. São 7 passos. Você vai demandar 1 hora do seu dia só. E se você não tem 1 hora do seu dia para fazer isso, não adianta. Você vai continuar vendo a mesma coisa. O que a gente precisa de 4 coisas? Primeiro é autoobservação. Eu tenho que parar para poder observar os meus comportamentos. O automonitoramento ele serve para eu poder entender o que está acontecendo. Por que eu tenho algumas escolhas? Por que eu tomo algumas decisões? Então, quando eu começo a parar para me avaliar, eu entendo o que está acontecendo. Vou dar um exemplo prático. Eu estava aqui terminando uma sessão e falei assim, cara, será que eu gravo um vídeo, que é esse vídeo aqui? Será que eu jogo um pouquinho de um RPG que eu estou jogando? Ou será que eu vou descer com a minha caixa? Eu falei, cara, vou gravar o vídeo, porque se eu deixar para mais tarde, talvez eu esteja mais cansado e eu não tenha o tempo que eu preciso para gravar. Então, eu vou gravar agora. Ponto. Então, monitoro como é que eu estou me sentindo, como é que eu estou me comportando dentro daquilo que eu quero construir. Segundo elemento que a gente precisa começar a fazer é nosso ambiente. Eu sei que você já ouviu isso muitas vezes, mas o que é o ambiente? É só as questões internas, seus hormônios, neurotransmissores, tudo mais, e as questões externas. Se você quer refletir, mas senta com o celular do lado, 1000 abas abertas, reels tocando para todo lado, você não está falhando por falta de disciplina, por vergonha na cara ou qualquer coisa disso. Você está falhando porque o seu ambiente ele reforça toda essa distração. Ele desenvolve isso em você. Modificar esses estímulos, reduzir o atrito para tomar algumas decisões, facilita. É claro, eu não tenho o melhor ambiente. Aqui está toda a minha coleção de videogame, aqui em cima tem uns livros, tem jogo e tal. Mas ele está sendo ajustado justamente para isso. O Steam Deck está aqui do meu lado. Mas ele tem um momento específico para ser usado.
porque eu consigo ter o autocontrole dentro dele, eu consigo me monitorar. Então, monitoramento e ambiente são fundamentais. Terceiro elemento que a gente precisa para poder fazer uma coisa bacana é entender os nossos padrões. Padrão importa, porque o padrão ele não é um evento isolado, ele é uma coisa que se repetiu ao longo do tempo. Nossa, mas aí como é que eu vou lembrar lá de janeiro para cá? Não, um ano ele não é definido por um dia bom, um dia ruim, uma semana boa ou ruim, não. Ele é definido pelas contingências que se repetem, pelos comportamentos, rotinas, contexto, as esquivas, as fugas que você tem, e você consegue identificar esses padrões. Quando você identifica os padrões, você consegue mudar essas variáveis. Isso é uma coisa que Skinner, lá em 1953, ensinava pra gente. Identifique os padrões. Rafael, mas como é que eu vou identificar um padrão lá de janeiro? Não precisa. Pega os padrões dos últimos 2, 3 meses, das últimas 2, 3 semanas. Basicamente, eles vão ser a réplica daquilo que você vem fazendo há muito tempo. Ok? E o quarto elemento que a gente tem aqui, antes de eu entrar no passo a passo com vocês, é a meta. Meta de processo vence meta de desejo ou objetivo. O que é uma meta de processo? Eu tenho uma quantidade X de ações para fazer. É o que eu brinco com os meus clientes. É que nem um RPG que você joga, por exemplo, um Valkyrie's Profile, ou até mesmo alguns outros RPGs um pouquinho mais estratégicos, onde você tem uma quantidade de movimentos que você faz no jogo. Tem um board game, por exemplo, do Zombicide, você tem X ações para fazer. Elas podem ser andar, atacar ou procurar. Você tem que saber calcular o que você vai fazer naquele turno. Então, metas de processo são ações, são coisas concretas. Metas de desejo ou objetivo, elas são abstratas. Por exemplo, quero ser mais produtivo. Isso é vago, isso é desejo, isso não serve. Agora, vou escrever 20 minutos. Vou ler 3 vezes na semana 15 minutos ou 5 páginas. Toda segunda, quarta e sexta, às 8 da manhã e assim vai. Isso é treinável. Quando eu foco nesse processo, lembrando, nessa pragmática da coisa, funciona. E aquilo que a gente brinca, né, do se então. Se eu faço X, então Y vai acontecer. Aumenta a probabilidade de um comportamento. Se eu terminei o meu atendimento, eu tenho um tempo livre, eu vou usar esse tempo livre para produzir mais, para enriquecer mais, não para me distrair mais. E aí eu vou desenvolvendo todo o meu trabalho. Ok? Nós precisamos dessas 4 coisas: monitoramento, ambiente estruturado, padrão, identificação dos padrões e metas de processo. Quais são os nossos 7 passos? Isso vai demorar mais ou menos 1 hora para você fazer. Tem todo um texto lá no Substack com toda a detalhada, tudo detalhado para vocês. Tem um produto completo para isso também. Então, pega o produto que lá ainda está mais trabalhado, mas entenda, o primeiro passo é você preparar o seu ambiente. O que isso quer dizer? A primeira etapa é tirar todo o método do mundo, da intenção e colocar no mundo do comportamento. Lembra? Eu saio do desejo e eu vou para o concreto, eu vou para o processo. Então eu vou marcar 60 minutos no calendário, como compromisso real. 60 minutos, todos os dias. Coloque o celular longe, modo avião, qualquer outra coisa, na gaveta, cômodo e por aí vai. Eu vou pegar aquilo que eu vou precisar para me hidratar. Eu vou pegar um documento, pode ser digital ou escrito, eu prefiro escrito. E eu vou definir aquela regra bem basiquinha que é: feito é melhor que perfeito. Por quê? Quando eu vou ajustando essas contingências, essas questões que estão acontecendo, eu estou reduzindo o estímulo. Então, quando eu coloco um tempo limite, pode ser até mesmo usando a técnica do Pomodoro, né? Eu estudo 20 minutos, descanso 5 e assim vai. Isso é adaptável. O que eu estou fazendo? Eu estou colocando a probabilidade de um comportamento-alvo acontecer mais vezes. Então, sentar e revisar. Eu posso fazer isso uma vez na semana, uma vez no dia, uma vez no mês, uma vez no ano, não importa. Por 60 minutos, o meu trabalho será observar, sem julgar. Isso é monitoramento. Então, você vai sentar um momento do seu dia, por 60 minutos, e observar as coisas que aconteceram ali com você. Ponto. Depois eu vou definir as categorias da minha vida. Então, esse tempinho inicial, Rafael, mas caramba, senta no momento do seu dia. Ah, não posso agora, beleza, posso mais tarde? 60 minutos, eu vou marcar no meu calendário entre hoje, dia 19, até o fim do ano,
o que eu quero fazer de diferente nesse sentido, né? Eu vou marcar no calendário um dia para poder fazer esse exercício. 60 minutos. Vou pegar o celular, vou deixar ele longe. Vou pegar uma água, um café, um papel, caneta, ou abrir um documento aqui no computador para poder anotar as minhas coisas. E vou escrever o que eu preciso escrever. E a gente vai para o próximo passo. O segundo passo, definir as categorias da minha vida. Então você tem ali mais ou menos umas 9 categorias, que é aquela ideia da roda da vida, né? Saúde, trabalho, amizade, família, vida pessoal, viagem, estudo, hobby, dinheiro, emoções, tal, parará. Aí você escolhe. Você vai escolher as suas categorias. Rafael, mas tem alguma que eu devo escolher? Não necessariamente você tem alguma específica, né? Cada um vai ter a sua. É o que eu brinco quando a gente faz isso na terapia em alguns momentos. Você tem várias rodas da vida, vários processos para isso. O que eu gosto de colocar geralmente são esses condicionamentos de saúde, física e emocional, trabalho, e aqui eu já penso em negócios. Então, o meu negócio, o meu trabalho, a minha carreira, tá? Eu posso subdividir em alguns grupos. Relacionamentos, aí a gente pode pensar em amigos, família e relações afetivas, amorosas. Vida pessoal, então a sua espiritualidade, seus hobbies e seu autoconhecimento, seus estudos, por exemplo. Emoções, a gente pode pensar numa coisa separada para elas. Dinheiro, finanças e por aí vai. Então você vai selecionando, tá? Você vai montando as suas categorias. Pensa ali mais ou menos. 5 a 10 categorias tá suficiente. Mais do que isso vai ficar muita coisa. Tá? O principal é manter uma consistência ao longo dos anos dentro disso. Bom, ao lado de categoria você vai dar um valor, né, de presença, vitalidade, contribuição. Valores ajudam. O que é um valor? É aquilo que é importante para você, é aquilo que você valoriza. Valores nos ajudam a orientar a nossa vida, nossas metas, sem transformar tudo numa cobrança. Isso reduz o atrito na tomada de decisão, reduz a esquiva e a procrastinação. Então, esse segundo passo é definir as categorias de vida que eu quero avaliar. E você vai organizando elas. O terceiro passo que nós temos aqui é a coleta rápida das evidências, né, das informações. Então, aqui você pode até olhar algumas coisas que você já fez ao longo da sua rotina e tal, mas a gente vai evitar depender só da memória e do nosso humor. Eu vou fazer uma amostragem rápida, que é pegar o celular, entender as mensagens que eu tive, as fotos que eu tirei, sabe, todo aquele retrospecto que o pessoal faz com o Spotify, com as imagens, não sei o que, é mais ou menos isso. Então eu vou pegar tudo que eu fiz ao longo do ano, ou do prazo que eu estou me dando aqui para avaliação, e colocar. Então, por exemplo, se eu definir 3 meses, né, então vou começar aqui a partir lá de outubro, mais ou menos, setembro, outubro, o que eu tenho de início de setembro até aqui? O que eu tenho de mensagem, de fotografia, de notas, de postagens no Instagram, de interações, de não sei o que, de extrato bancário, de projetos. Eu vou colocando esses marcadores. Não são histórias longas nem nada, são eventos, são coisas pontuais, mudança, decisões, picos, vales, né? Ou seja, o que deu certo, o que deu errado. E eu vou colocando tudo isso. Esse passo, ele é importante porque a gente vai reconstruindo a nossa memória. Ah, mas eu não estou tendo uma memória seletiva? Em parte você está, mas você está buscando dados. Porque ela não tá sendo, essa memória não está sendo reconstruída a partir de um viés emocional. Ela está olhando uma coisa mais concreta. E eu vou parando de supervalorizar alguns eventos e vou vendo realmente o que aconteceu. Então eu tiro a emocionalidade excessiva e começo a entender o que é aquele evento. De maneira simples, pontual, prática, para ter a evidência que eu preciso. Quanto mais pontual, mais clara essa evidência e a precisão dela, melhor sai o meu relatório. Ok? O nosso quarto passo é a revisão por categoria. São 3 perguntas que a gente tem para cada categoria. Lembra que você colocou lá em cima? O que eu preciso perguntar? O que eu preciso colocar? O que foi bem? O que não foi tão bem? E no que eu vou focar no próximo ano? Então, por exemplo, a minha categoria, finanças. O que foi bem? Cara, eu consegui investir comprando bastante livro. O que não foi tão bem? Eu não consegui aplicar tanto nos meus investimentos financeiros. No que eu vou fazer no próximo ano? Eu posso melhorar isso que não estava bom, ou eu posso colocar uma coisa diferente.
Quero investir numa pós-graduação, quero investir num outro curso, numa outra formação, quero investir, que nem muita gente tem feito, né, numa imigração e tal. Então eu vou ter essas 3 categorias. Mesma coisa, relação familiar, por exemplo, né, eu e minha esposa. O que foi bem? A gente se uniu e tal. O que não foi tão bem? A gente não se comunicou tanto, não tivemos tanto atrito, mas a gente não se comunicou tanto de ter momentos nossos. O que eu quero focar no próximo ano? Bom, quero focar nisso. Então você vai elaborando. Essas perguntas, elas são a chave de toda a nossa mudança aqui. Porque quando eu coloco tudo isso com coisinhas curtas ali, se você escrever demais, você vai se perder, tá? Aí vai virar ruminação, não vai dar certo. Agora, se eu escrevo de maneira resumida, também não dá certo, porque fica uma coisa superficial. Então, desenvolva um pouquinho. Eu diria assim, 1, 2 linhas para cada pergunta. Perdão, 2, 3 linhas para cada pergunta. E aqui você está treinando a discriminação das coisas. Aprender a identificar o que no ambiente e no seu repertório favorece ou atrapalha o seu desenvolvimento, o seu resultado. Se eu paro para entender o que foi bem nos meus atendimentos, cara, eu consegui atender mais pessoas, consegui entregar, consegui mudar coisas no meu trabalho que deram mais resultado. O que não foi tão bem? Uma coisa minha, minha comunicação, preciso melhorar isso. Cara, vou jogar isso pro próximo ano. Esse ano vai ser um ano que eu vou dedicar a minha comunicação. Ponto. Você desenvolve. Tá? Se eu pensar em exemplos de saúde, né, uma coisa que eu fiz também, quando eu fiz esse exercício, a mesma coisa. O que eu fui bem? Cara, eu consegui treinar um pouco em casa. O que não foi tão bem? Nas semanas de estresse eu não fazia o meu treino, eu comia muita porcaria. Então, o que eu quero manter, né? O que eu vou fazer no próximo ano? Eu quero ter mais foco. Então, eu já comecei a colocar isso a partir dessa última semana, né? Eu tenho uma semana nisso. Eu comecei a ir na academia aqui no meu prédio. Então, todo dia eu vou lá, faço um treino de 30, 40, 50 minutos. Faço minha corrida, faço minha bicicleta, faço meu treino de perna. Aí no dia seguinte vou lá, faço meu treino de braço. Então você vai ajustando isso para cada categoria. Ok? Passo 5. Eu vou extrair os meus padrões. Eu vou ter um olhar, como a gente chama de ABC. O que é o ABC? Antecedente, o comportamento, behavior, e a consequência. O que a gente precisa aqui? É que você sai do o que aconteceu e vai para o que se repete. Aquela ideia do que aconteceu é, cara, o que aconteceu que deu tudo errado? E aí fica aquela coisa ruminante. E a ruminação, ela te leva para uma espiral negativa muito ruim. Agora, o que se repete? Eu tenho um olhar um pouquinho mais prático. E eu começo a entender 3 padrões que me ajudam e 3 padrões que vão me atrapalhar também. Dentro desse modelo ABC, que é o que a gente faz em formulação comportamental, novamente, o antecedente, o que vem antes, contexto, horário, pessoas, o cansaço, o local, como eu estou me sentindo e por aí vai. O comportamento, que é o que eu faço efetivamente. E a consequência, o que eu ganho, o que eu perco. Um alívio, a aprovação, o resultado, o prazer, o escape, papapá. E aí você vai colocando. Então, por exemplo, uma situação que eu vivi. Eu começo a trabalhar sem definir algumas prioridades. Aí eu vou lá e abro a minha rede. Uma rede social. Só um pouquinho. Aí, pá. Que é uma coisa que acontece comigo. Né? Eu terminei meu trabalho. Vou abrir aqui um pouquinho e vou ver o Instagram. Aí começo a ver Reels. Pá, pá, pá. Pronto. Aí eu altero entre pequenas tarefas e consumir conteúdo. Pequenas tarefas e consumir conteúdo. E é o que eu brinco. A gente vai trocando de tela. Porque eu tô aqui e eu volto pra cá. Eu tô aqui e eu volto pra cá. Ou eu tô só no celular. Aí eu vi 5 Reels. Deixa eu ver aqui uma leitura breve. Aí eu volto pro Reels. E aí o que eu tenho? Um alívio imediato e a sensação de ocupação. Mas depois eu tenho uma ansiedade, porque eu não estou produzindo, eu não estou criando, eu não estou aumentando minha renda, eu não estou fazendo algo a mais. E isso é crucial porque muitos comportamentos nossos persistem não por uma falta de caráter, vergonha na cara e tal, mas porque eles são reforçados por essas consequências, alívio, prazer, aprovação, fuga, papapá. E isso faz com que a gente repita eles cada vez mais. Que nem eu falei, terminei o atendimento, minha vontade foi, vou sentar, vou jogar um pouquinho. Não, cara, senta e grava. Eu ia descer com a minha cachorra, não vou descer, vou gravar aqui o vídeo e pronto, vou atender outra pessoa, depois eu desço com a minha cachorra. Então, você vai alinhando tudo isso e vai ficando mais fácil, porque quando você identifica o seu reforço, fica fácil desenhar essas situações e mais fácil ainda fazer as mudanças.
pronto, você tem um mapa comportamental. Então lembra, antecedente, o que vem antes, né, o que gera o comportamento que você está querendo mudar, o que você faz, qual é este comportamento imediato, e a consequência disso. O nosso passo 6, ele demora uns 5 minutinhos para você fazer, que é transformar esses padrões que você teve em prioridades. Então você vai ter 2 a 3 prioridades e algumas metas de processo. O que vai vir aqui? Para 2 ou 3 categorias, vamos pensar nelas, você vai definir um objetivo e um indicador de processo. O que você faz semanalmente. Por exemplo, no meu trabalho, uma coisa que eu coloquei para mim, publicar um artigo por semana. No meu caso é o Substack. Então toda semana eu vou voltar a publicar pelo menos um texto no Substack. Tá? E aqui no YouTube é a mesma coisa, um vídeo no YouTube. De fato. Qual que é o processo, né? Qual que é a indicação de evolução? Escrever 30 minutos. Terça, quinta e sábado. São os dias de produção. Segunda, quarta e sexta, os dias de gravação. Eu me organizo. Coloquei no horário de 6 horas da manhã, 6h30, dependendo do dia, porque eu me organizo dessa forma. Então, quando eu coloco essas metas de processo, não só um objetivo, eu tenho um objetivo, obviamente, né? Eu tenho que ter. Então, publicar um artigo. Então, eu tenho um processo. Eu tenho que escrever 30 minutos. Eu tenho um objetivo, gravar um vídeo. Eu tenho que escrever o vídeo 30 minutos. Então, eu vou colocando essas metas de processo e elas vão funcionando bem justamente porque são comportamentos observáveis. Eu posso saber se eu estou fazendo ou não. Elas não dependem de um resultado, depende de uma ação prática, treinável. E isso facilita eu reforçar o meu processo. Isso eu fiz com videogame, isso eu fiz com o meu trabalho, isso eu vou ampliar mais para o meu trabalho, para as minhas finanças. E eu começo a colocar algumas intenções de implicação. Se for X, então eu farei Y. Se for tal coisa, eu faço Y. E assim eu vou desenvolvendo. Que aumenta a chance da minha execução. Um exemplo besta. Se eu for jogar X tempo, então eu farei tal atividade antes ou depois. É o que eu faço na academia ultimamente. Se eu vou correr na esteira, se eu correr 3 km, eu tenho que pedalar 2 para completar 5 km de treino. Se eu vou comprar um livro, o dinheiro que eu gastei comprando livro eu tenho que aplicar. Então, se eu compro X, eu aplico Y. E assim você vai colocando consequências nas suas atividades. Tá? E o nosso último passo, que é o fechamento, o que é? A nossa vitória. Vitória, desafio e uns 3 experimentos que você pode estar fazendo ali no seu dia. O que isso quer dizer? Quais foram as suas vitórias naquela semana, naquele dia, naquele mês? 3 a 5 itens. Coloca. Pare com essa ideia de que você não tem que se promover, que você não tem que comemorar o que você faz. Comemore, reforce, seja grato. Tá? Quais foram os seus maiores desafios naquela categoria, naquela semana, naquele mês, naquele dia? 3 a 5 itens também. Experimente. O que eu quero fazer para o próximo ano? O que eu quero desenvolver para o próximo ano dentro disso aqui? O que eu quero testar? O experimento é uma pequena hipótese. Ela não é uma promessa grandiosa. E não deve ser. Por exemplo, se eu dormir 30 minutos mais cedo por 14 dias, talvez a minha irritabilidade ela caia. E se eu fizer 2 treinos de 20 minutos fixo, o que acontece com o meu peso? Se eu conseguir manter isso por 8 semanas. 2 treinos na semana. Durante 8 semanas. Se eu deixar o celular fora do quarto e ler 10 páginas por noite. É uma coisa que eu comecei a fazer quando eu voltei para a academia. Eu estava lendo muito aqui no meu escritório, só que às vezes eu me distraía. Eu parava de ler uma página, 2, eu abria o computador e ia para o celular. E aí quando eu comecei a ir para a academia agora, no sábado passado, eu levei um livro. Porque lá eu vou na esteira, tenho o celular tocando a música, beleza, termino meu treino, deixo o celular de lado, fico só curtindo ali um pouquinho para o corpo esfriar, pego o livro e começo a ler. E ali eu decidi que eu vou ler uns 10, 15 minutos. Então eu coloco uma música mais baixinha e tal, deixo ela tocando e vou lendo para poder me focar. Então eu começo a testar isso. Estou testando há uma semana e tem dado certo. Eu tenho conseguido manter um bom ritmo de leitura para livros físicos. Digital eu já consigo manter com mais facilidade. E essa mentalidade de experimento ela vai reduzindo a nossa culpa.
ela vai aumentando a nossa flexibilidade das coisas, porque você não falha, né? Você está coletando informações e ajustando dentro do que você quer. Então, se a gente pensar num cronograma disso tudo, você tem ali 5 minutos de preparação do seu ambiente, que é onde eu vou fazer a minha atividade, o que eu vou precisar, papel, caneta, água, tal, pá. Aí eu tenho mais 5 minutos de elaboração das minhas categorias de vida, depois uma coleta rápida das minhas evidências. Tudo aqui já deu 20 minutos. Pronto. Nem isso. Se você conseguir, né, praticar isso mais vezes, você faz isso aqui mais rápido. 15 minutos. 10 a 15 minutos. E aí pronto. Eu tenho uma revisão das categorias, que são as nossas 3 perguntas. Que aí talvez pese um pouquinho mais. Vai pesar mais ali nas perguntas e no padrão. Mas se você fizer isso, essas 2 partezinhas que são as principais, né, são a chave para uma boa reflexão anual, você consegue se desenvolver. Você consegue estabelecer. E aí, novamente, você finaliza com o que deu certo, quais são os desafios e os experimentos que você quer testar para o ano que vem. Tá? Então, reforce esse comportamento de revisar. Rafael, mas eu vou fazer isso uma vez só? Não, faça mais vezes. Faça de maneira semanal, quinzenal, mensal. Faça uma mini revisão mensal de 10 minutos, por exemplo. Né? Você consegue fazer isso muito mais fácil. O que deu certo, o que deu errado, tal, pá, pronto. Você já ajusta o seu ambiente, não só suas intenções. Que é o que eu brinco. As pessoas elas chegam para terapia muitas vezes e a vida está se repetindo sempre no mesmo padrão, mesma coisa. E aí elas vão trocando não só de metas de processo, mas de objetivo. Então ela começa a trocar tudo, porque ela está embaralhada e ela não para olhar o próprio ambiente, a própria rotina, o próprio estilo de vida. Ela só vai seguindo as coisas e aquilo não dá certo. E aí, novamente, troca suas metas perfeitas por rotinas possíveis. Diminua se for o caso. Mas comece. Esse é um grande ponto que a gente ignora. A gente acha que um planejamento, uma revisão, ela tem que ser grandiosa. Não precisa. Ela precisa ser pragmática, objetiva, concreta. Ela precisa me ajudar a chegar aonde eu quero, mesmo que seja um pouquinho mais difícil. Quando eu consigo organizar tudo isso de uma maneira clara, eu consigo evoluir melhor. Lembrando, parte desse material está lá no Substack, é um texto. Você pode pegar e ler ele, mais ou menos como eu li aqui, que era o meu roteiro. Tem lá todas as etapas, e eu vou deixar 2 produtos aqui. Um que é de produtividade, que ele é R$130, e o outro é um produto rapidinho, baratinho, R$35, que ele é só sobre hábitos. Ele é R$35 até agora, né? Até o dia 21 mais ou menos. Depois ele aumenta o preço. É só sobre hábito. Coisa simples. Para você poder identificar seus hábitos ruins, melhorar, fazer suas revisões anuais, fazer um bom planejamento. Tudo isso vai te ajudar a se desenvolver no que você quer. Então entenda. Dá para fazer um ano muito melhor. Dá para melhorar a sua vida. Mas tem que olhar um pouquinho mais para ela. Não adianta querer melhorar de vida se você está sempre vivendo no automático, fazendo as mesmas coisas de sempre. Não adianta. Tem que ser mais intencional. Tem que frear comportamentos impulsivos, como o meu de querer sentar aqui e jogar um pouquinho para descansar a cabeça e ir para o próximo atendimento. Então lembre-se disso. Dá para melhorar a sua vida. Você vai precisar fazer essas revisões, se comprometer com elas. E lembrando, ela não é a revisão, ela não é um ritual pesado, confuso, místico e muito. Não, ela é prática. Se alguém está te vendendo um negócio muito elaborado e não sei o que, tá errado. Ela é prática, ela é concreta. É tratar com um procedimento breve. É uma coisa que eu faço comigo na minha vida pessoal e com os meus clientes nos atendimentos deles. Eu faço revisão de atendimento a cada 2, 3 meses. Revisão de metas, de processo, de evolução da terapia, de tudo que está sendo feito. E a gente vai fazendo essa autogestão comportamental para quê? Organizar as informações, identificar os padrões, perceber o que está dando certo, o que está dando errado. Todos os meus clientes, a partir dessa semana agora, vão receber uma retrospectiva de tudo que fizeram ao longo do ano comigo. Tudo que pode melhorar e qual é a projeção, não para o ano que vem como um todo. Porque eu não acredito em projeções anuais, mas bimestrais, trimestrais. E eles vão receber isso, porque é assim que funciona. Quando a gente se entende com precisão suficiente para mudar um comportamento, a gente consegue fazer isso com mais facilidade, com mais gentileza, sem ficar surtando.